irmãos e irmãs, com certeza você deve mais ou menos pensar o que significa a sua presença hoje aqui. Aqui vocês estão comigo e com a Igreja do Brasil para celebrar o Dia Mundial das Missões. Esta é a ideia central da liturgia. Missão. Qual é a missão que Jesus entregou a seus discípulos? Ide, evangelizar e ministrar o batismo. Significa, no fundo, a primeira coisa é evangelizar. Quem é evangelizado é batizado e é como receber um passaporte especial, um passaporte de Deus. Agora, então, devemos pensar, se para ser discípulo de Jesus, amigo de Jesus, é preciso ouvir, escutar o Evangelho, tentar de procurá-lo, ser batizado, fazer parte de uma igreja, nós perguntamos, mas quantos são os cristãos no mundo? Vocês têm uma ideia? Em percentagem, são muitos. Os cristãos católicos e de outras religiões cristãs são mais ou menos 17%. Quer dizer, como estamos longe ainda de ver uma humanidade toda ela evangelizada e batizada. Quanto caminho a fazer? Deus, como nos ensina o que fazer para que, de fato, a missão possa continuar no mundo. Em primeiro lugar, é nós nos convencer que cada um de nós é missionário. Cada um de nós tem um dom. Cada um de nós é criatura que Deus manda para o mundo afora para praticar com sua atitude de gente, com seu pensamento, com seu modo de administrar a sua vida, a demonstrar que Deus está conosco, mostrar que Deus nos quer salvos. Mas, justamente, o caminho a fazer é muito grande. E nós nos perguntamos, como é que nós vamos exercer a nossa missão? Cada um de nós. Eu pertenço a uma congregação cuja finalidade, cujo trabalho é a missão. Sou o último dos chamados padres comunianos na nossa diocese. Os outros foram embora, foram para onde? Para a Amazônia, para lugares mais pobres ainda de padres, para lugares onde, às vezes, é uma missa por ano, uma missa, e até mesmo outro, muito pouco. Hoje a Igreja do Brasil está se dando conta, está como que acordando, e os outros lá da Amazônia, os que quase nem conhecem padre para celebrar, de algum modo eles celebram, fazem o culto como vocês fazem, mas são muitos os que não fazem coisa nenhuma, porque falta um pouco. Então, a missão. As leituras nos ajudam a entender um pouco o que é preciso fazer. A primeira leitura nos chama a atenção para Moisés, que todos nós conhecemos, que manda o seu filho Josué para combater contra os chamados amalecitas. Isto é, naquela altura, muitos anos antes de Jesus nascer, era Moisés que deu ao povo a possibilidade, o povo que vivia no exílio, a possibilidade de chegar a uma terra prometida. Então, neste caminho
de aproximação de sua terra, de uma vida mais serena, mais cheia de coisas boas, afinal. Então, Moisés conduziu o povo fora, mas encontrou muitas dificuldades. Uma delas celebrada hoje. Tinha gente chamada de um chefe que chamava Amalek, gente muito bruta, muito forte na guerra. E o povo que fugia do Egito para esta terra prometida começou a se queixar e a dizer: mas será que Deus está conosco? Será que Deus nos abandonou? E aí Josué, para resolver, o que fez? Ele subiu a um lugar santo, como chamavam eles, para rezar, para levantar as mãos, os braços. Enquanto o Moisés rezava, falava com Deus, o povo combatia para avançar no seu caminho. Então, aí é a primeira indicação do que preciso fazer para a missão. Aprender a orar, a rezar, fazer de nossa vida uma oração. Não precisa oração como a nossa agora aqui, também estamos. Fazer de nossa vida uma oração. Isto é uma vida inspirada no Evangelho. E aqui que é a primeira lição, da primeira leitura de hoje. E o Evangelho, que é a segunda leitura, que bate com a primeira, o Evangelho, que é a terceira leitura, aquela que é o padre que é convidado, que é obrigado a fazer a leitura. O Evangelho, para nos fazer entender a mesma coisa, que é preciso rezar sempre, insistir. Não é que Deus nos acolhe a todo instante, de que Deus capricha e nós nos dirigimos a Ele de maneira formal para pedir um milagre. Já estamos no tempo em que Jesus caminha e conta uma historinha, as chamadas parábolas. A parábola de hoje é o seguinte, que uma mulher, uma viúva, não ganhava na justiça a sua causa, porque o juiz era um maldoso, não queria atender. Mas a mulher insistiu tanto, repetia tanto, que acabou cansando o juiz e foi atendido. Então, a lição do Evangelho é esta. Se este juiz que se declarava ateu, sem fé, sem amor ao próximo, atendeu a pobre viúva, quanto mais Jesus, o nosso Pai, vai escutar os seus filhos dispersos no mundo. E aqui é que a gente gostaria de me expressar. Como fui feliz eu, nos tempos da juventude, quando andava a cavalo por aí, quanta gente, depois de bispo, quanta gente carismática. Vocês têm uma ideia de quantos, quem é que foi carismado por mim? Tem alguém? Ou vocês fazem parte de 80 mil, eu crismei, 80 mil pessoas durante os 36 anos em que fui o bispo responsável pela igreja. Quer dizer, o Evangelho insiste na mesma ideia. É preciso insistir, orar sempre, fazer de nossa vida uma vida de sentir a presença que Deus nos conhece, nos ama. Orar não é só, é também Pai Nosso, Ave Maria, o terço, mas orar é especialmente falar com Deus, pensar com Deus, trabalhar com o pensamento, sou um cristão, devo saber perdoar as dificuldades,
superá-las, insistir para ser cristão. Então, este é o conteúdo do Evangelho. A segunda leitura é uma carta de Paulo. São Paulo também já tinha se convertido ao Evangelho, já depois de Jesus voltar do céu. Pois São Paulo faz uma exortação ao seu amigo Padre Tito. Padre Tito faz uma exortação em que ele fala. Paulo fala, seja fiel àquilo que aprendeu, é preciso orar sempre para superar as dificuldades. Isso, de maneira muito simples, é o conteúdo das leituras de hoje. A lição grande é o Dia das Missões, que significa este dia. Dia em que, especialmente, rezamos por aqueles padres, hoje leigos também, que vão nas nações do mundo onde ainda não é conhecido o Evangelho de Jesus Cristo. É a missão que implica um sacrifício. Por exemplo, o sacrifício à África, de que muitos são originários aqui, quantos era a nossa missão dos combonianos, os meus confrades, especialmente no Sudão. E hoje, um pouco em todas as nações da África, e especialmente também aqui no Brasil, estão na Amazônia, para orar, pregar o Evangelho, orar, suscitar a ideia de um Deus que não nos quer condenar, um Deus patrão, bravo, de jeito nenhum. Nós vamos anunciar a boa nova, coisas novas. O Evangelho é notícias boas. Vamos anunciar. Vocês, na sua comunidade, por certo, cresceram muito durante estes 40, 50 anos. Fiquei feliz. Vocês prepararam os cantos próprios na missa de hoje. No tempo passado, estava outras coisas, mas acho que hoje vocês se prepararam, foram evangelizados, mas a evangelização deve continuar sempre. Então, além das orações, hoje, pelas missões, pelos padres, a segunda coisa que se celebra hoje é a coleta do dinheiro. Em todas as comunidades onde se celebra a missa, hoje o padre recolhe as ofertas pelas missões, que são as grandes. E que serve para quê? 80% daquilo que é recolhido, 80% na nação toda, no Brasil inteiro, na chamada Conferência dos Bispos, vai tudo para lá. 80% dos pontos serve para socorrer 1.050 dioceses que estão presentes no mundo, são ajudadas com esse dinheiro que é recolhido. 1.050 dioceses, não paróquia, dioceses, algumas menores do que o tamanho da diocese de São Mateus, mas a maioria maiores, grandes coisas. 80% vai para lá. E o 20% fica para as dioceses pobres do Brasil. Aquilo que também as dioceses que têm condições econômicas mais fartas, com maior disponibilidade, o 20% que fica no Brasil, nas dioceses também, aqui, mais pobres, mais abandonadas, que hoje a insistência, especialmente, como já lembramos, a Amazônia. Então,
vocês estão aqui hoje com sua oração, com sua saudação, como que dando um apoio. Nós somos cristãos católicos. Nós acompanhamos os missionários, as missionárias também. Quantas irmãs! E que trabalho grande fazem as irmãs. E vocês também, com este gesto de hoje, significa nós estamos também conscientes da nossa pequenez, da sua simplicidade. Estamos conscientes de como devemos continuar a orar, a dar bom exemplo, a fazer de nossa vida uma vida de grande amizade com o nosso Pai, que não é um Pai que nos surpreende no erro e nos castiga. Nunca devem dizer por que Deus permite o mal, permite a morte de fome. O escândalo maior do mundo de hoje é milhões e milhões, olha, entenda bem esta palavra, milhões e milhões de gente que morre de fome, que recebe, às vezes, um pratinho de alguma coisa, por organizações da igreja que socorrem. Não sei. Então, bendito seja Deus pela sua presença aqui hoje, pela sua disponibilidade, pelo progresso que fizeram nos caminhos da fé. A liturgia, os cantos que vocês fazem, expressam o seu crescimento. E isso é uma alegria por mim. Eu quero agradecer-vos por este gesto, mas especialmente dizer ao meu Deus que vou quase perto dos 100 anos de vida, 94 anos, ver como aquilo que nós, nos tempos passados, 50, 60 anos atrás, plantamos, né, um pouco na rua. E os frutos estão aqui na sua presença. Vocês são, especialmente hoje, como que enviados a fazer aqui na nossa diocese a obra dos missionários, que significa conviver com os irmãos, como ensina o Evangelho no seu conjunto, é aprender a amar a Deus que nos ama e os nossos irmãos, com o qual às vezes é difícil de se entender, mas que devemos amar com todas as nossas boas disposições. Então, muito obrigado a vocês e nós podemos continuar a nossa liturgia. Mas se alguém quer alguma comunicação ou reflexão fazer, pode fazer. Vocês estão espantados? Está um pouco colorido. É porque o bispo, mas eu vou estar com vocês. Nesta minha idade, o que espero é fechar os olhos e deixar por aqui os meus ossos. Tem um problema, o Lili não tem um cemitério. Então, é proibido morrer aqui. O grande cemitério seria o oceano, jogar no mar. Isso não é cristão, não. Então, muito bem. Isto é, pedimos, enquanto a oferta aqui nesta casa não se mexe com dinheiro, não é comunidade. É o bispo que tem o privilégio de ter uma capelinha na casa onde ele mora. Sabem qual é o lugar onde o bispo emérito, o bispo que já foi responsável, eu queria dizer, a coisa principal dele é dar acolhida e poder, mesmo sem ter que participar de uma comunidade, marcar a presença. O único lugar onde não pode ficar pelo direito canônico, o padre, você sabe. Eu nunca imagino qual é.
o bispado ontem passou a vida dele. É proibido, por respeito ao bispo sucessor, para não atrapalhar. O velho costuma atrapalhar um pouco. Eu já fui definido como impaciente, alguém que não tem se acumular. Mas sou um cristão como vocês, como vocês e com vocês. Eu gostaria de poder abraçar cada um dos seus irmãos e irmãs da comunidade, mas encarrego todos vocês a dizer que lembro, modo geral, não lembro os nomes, mas lembro muito bem as características da nossa comunidade. Lembro até um particular que naquele tempo foi uma irmã que dispôs do mineirinho com o qual a comunidade de vocês, aquela antiga, mudou o telhado baixo para um telhado mais alto. E depois estive lá na Igreja Nova, não lembro mais em que oportunidade, mas estive lá. E as memórias vão diminuindo um pouco, mas não vão morrer de tudo. O dia que morrer de tudo, então acabou o conto. Nossa comunidade é muito grata, né, pela vivência do senhor lá, não só na parte cristã, né, de ensinar a gente na caminhada cristã, mas também na parte social, de resistência, que o senhor foi fundamental no enfrentamento ao eucalipto, né, na região, e para a permanência das famílias lá na comunidade. E hoje a gente resiste, está lá, e todo mundo é grato à forma que o senhor conduziu aquele momento tão conturbado para a comunidade, mas de resistência, de permanência lá. Então, receba o abraço de todas as famílias lá da comunidade Divino Espírito Santo. Muito bem. Você lembrou um particular, acho que foi lá que cresceu a organização, um cultivo que parece que é mais mandioca, aprenderam na industrializá-la, essa cooperativa. Olha, é a primeira vez que as visitas que vêm aqui me ver, que escuto uma referência a este trabalho que naquele tempo existia mais e hoje é diferente. Não é nem pior nem melhor, é diferente. É outro. Hoje o enfoque é outro. Mas fez muito bem, obrigado. Eu não pensava nestes serviços sociais, mas de fato foi aí também que se encaminhou, me parece. Falta um representante muito especial que vocês conhecem, me parece que é Silvio. Está lá, tá. É coordenador hoje da comunidade, está na coordenação ajudando. Quantas coisas boas fizemos com ele, aqui americano, ele chegou a ser, não sei o que, não sei se havia alguma ocupação pública. Foi presidente de sindicatos, né? Foi candidato várias vezes, trabalhou também na prefeitura, mas firme na comunidade. Sim, agora, outra coisa importante, falou de sindicato, de cooperativas, e outra coisa, que não são propriamente evangelho, mas necessário para os cristãos. Indiretamente é evangelho. Evangelho é o que Deus quer que nós sejamos. Não é vontade de Deus que haja famintos, doenças, desgraças, infelicidades. Não. Tudo isso é causado pela humanidade. O Deus é Pai, Ele é paciente, então devemos aprender a rezar e insistir como a tal viúva do Evangelho, que até venceu o juiz iníquo, ou como Moisés, que estava lá na montanha, ele rezando, enquanto ele rezava,
tudo bem para o povo. Quando ele não rezava, então o povo era vencido, era derrotado. Assim. Vocês sabem que a parábola é uma comparação para fazer entender. O povo sofria e tal. Moisés e os seus amigos sempre rezavam, intercediam junto de Deus e exortavam o povo. Este é o sentido da parábola, a semelhança do conto. No modo com que vocês fazem os cantos e as leituras, estou certo de que está num bom caminho. Caminho. O que posso oferecer é o meu coração com todo afeto. Lembro-vos especialmente, viu? Não é assim para, digo a vocês, para ganhar a sua simpatia. A sua simpatia, vocês cresceram, este foi o fruto dos suores da gente. Lembro as dificuldades. E hoje a minha missão é estar aqui a orar mais do que eu celebro uma vez só por semana, no domingo, porque não dá mais nem para que vocês repararam que estou sentado, que não é a posição certa da liturgia, mas que se entende na minha situação de juventude vencida. Então, eu não sei, improvisei esta conversa para ser mais entendido, eu não sei se foi entendido, mas, por um lado, muita alegria de me receber, por outro, uma exaltação. Sejam homens que, por Deus amados, não desanimem, continuem a rezar. Eu nunca diga que Deus é responsável. A nossa linguagem é: se Deus quiser, Deus te pague. A toda hora temos Deus na boca. Nunca diga que Deus, porém, está permitindo uma coisa. Deus permite, respeita a liberdade humana, mas não é Ele que queira alguma dificuldade para nós. Morte de uma criança, doenças não vencidas, e até fome nos ataca. Não é Deus que quer isso. Isso tudo é fruto da humanidade que criou estas coisas. Nós vamos fazer as nossas preces e não sei se vai dar, se vocês prepararam como está no livrinho aqui que se usa, ou se quiseram fazer diretamente.